Olá pessoal, vamos continuar o vídeo de Plutão, trânsito de Plutão pelas casas astrológicas, Plutão em Aquário. Então se você tiver Aquário na casa 8, continuando. Lembrando que é muito importante, se você não viu o primeiro vídeo, vá assistir o primeiro vídeo, pelo menos os primeiros 10 minutos, onde eu explico mais o que é Plutão e o que acontece aí nessa questão de trânsito, para a gente não ficar também na loucura de achar que vai ser 20 anos ali, só ali, né? Esse Plutão ali. Então você vai lá, assiste o primeiro, pelo menos no início, depois você volta aqui e vê a sua casa, se você tá na casa 8 até a 12, né? Plutão vai mexer muito fortemente, casa 8, já é uma casa natural de transformação, mas vai trazer uma enorme reserva de energia. Você pode se sentir mais poderoso, mais potente, com mais consciência profunda sobre as coisas, onde você precisa agir, consciência estratégica, porque a gente está falando de Aquário. Tem mais atração pelo mistério e magia, todo esse lado mais oculto. Se você é uma pessoa que às vezes a pessoa não tem vontade de saber nada do mundo sobrenatural, do subconsciente, de repente Plutão entra ali, pá, a pessoa começa a estudar o subconsciente, poder mental. Então toda essa mudança pode acontecer se você tem Aquário regendo ali a sua casa 8. E também vai trazer vínculos mais profundos com as pessoas, vínculos fortes, vínculos transformadores. Então pode ser aquele momento também de ter aí paixões, coisas que, né? E pode sim trazer as pessoas que você vai atrair mudanças significativas na sua vida, mas não necessariamente isso vai se estabelecer, né? Isso vai ser duradouro, nem sempre. Então, lá vem, né? Ai, mas eu sofro quando as pessoas sofrem com as perdas, sofro com os fins de ciclo. Então, ixi, se prepara para os fins de ciclo, né? Que vem mais? Desejos, intensidades, radicalismo. Então, tomar cuidado também com esse lugar, né? Que pode ser bem difícil, às vezes, até de ter autocontrole, né? Se você é uma pessoa já com muitos com muitos vícios e muitas coisas e com um poder aí que você não consegue controlar, Plutão vai chegar ali e vai mexer com isso, né? E se você é uma pessoa que teme o teu próprio poder, a tua própria sexualidade, teu magnetismo, você pode realmente, o que acontece? A tua sombra ela é usada contra você, né? Então aí vem abusos ou vem, como é que chama? Esqueci a palavra. Confronto, né? Intimidações, brigas e tal, sei lá. Então, troço meio energias de vingança, coisas do passado, né, que às vezes vêm, que é bastante coisa que pode acontecer. Nesse sentido, a sua energia instintiva ela tá maior. Então, assistam a primeira parte do vídeo, onde eu falo sobre essa questão do sombra, que é importante a gente não dar as costas para a sombra, que a sombra se vira contra nós. É importante a gente se integrar com esse lugar, nos apoderar disso, porque isso faz parte de nós. Então, sim, tenho desejos, tenho força, tenho estratégia, tenho sentimentos intensos. E como que eu lido com isso? Como que eu faço esses desejos intensos, esses sentimentos intensos serem agentes transformadores da minha vida e não simplesmente catastróficos, certo? Então, manifestar, se tem uma agressividade, uma libido muito forte, alguma coisa, como que você vai manifestar isso? Você pode dançar, você pode usar isso de uma forma criativa, o eixo 2, touro, lá do outro lado. Então, como que você usa isso, magnetiza, ganha dinheiro, trabalha seu físico, vai fazer esporte, né? Como que você usa essa energia canalizando isso de uma forma positiva para a tua vida? Então, às vezes você tem ali Aquário na 8, entra Plutão, você começa a se transformar num cara fitness, numa mulher fitness. E você fala, nunca pensei. Mas também pode vir obsessões, questões, se você não teme esse lado do ocultismo, lado do seu subconsciente, lado da sua espiritualidade, e você nega, e você não quer ver, e você finge que tá tudo bem, eu só quero olhar para a luz, a luz, a luz. Então, aí você começa a ficar, tem uma possessão, vem todas as nhacas possíveis e imagináveis, porque você tem uma grande abertura,
corpo emocional ali tá aberto, o corpo mental, na verdade, porque é aquário que a gente está falando. Mas tem uma força de regeneração, de cura, né? Ao lado bom. Transforma suas relações para positiva. Você pode se conectar mais com ecologia, reciclagem, ter uma ideia fantástica, inovadora, visionária, porque a gente está falando de aquário, né? Então você pode pegar e ter uma ideia, uma sacada. Então também tem um lado positivo, certo? Vamos para a casa 9. Se você tem aquário na 9, o que Saturno pode trazer? Pode trazer realmente expansão, pode realmente trazer através de viagens, oportunidades novas, não só de aprendizado, mas pessoas que chegam na sua vida abrindo caminhos, né? O campo espiritual filosófico, mas aí dentro de uma coisa mais da linguagem, do conhecimento e da intelectualidade, chegam para abrir a tua cabeça, né? E aí, é aquilo que eu falei, viagens podem trazer renovação, grandes crescimentos, conhecer pessoas em viagens, né? De repente você nunca teve vontade de fazer alguma coisa, ou nunca se interessou por uma filosofia, de repente Plutão entra ali na tua casa 9, aquilo começa a vir forte. Pode sentir uma grande compaixão e forte intuição também pelas coisas que você precisa fazer, sensibilidade, né? Você fala, nossa, como que Plutão, sensibilidade? Sim, grande sensibilidade, né? De uma força de servir, né? Uma força de você se colocar num lugar, porque a casa 9 é a casa do mestre, né? De Sagitário, num lugar de Júpiter, na verdade, de você estar acima, mas num lugar. Geralmente a casa 9 traz muita arrogância, às vezes intelectual para as pessoas. Quando o Plutão chega ali, ele desperta e você começa a colocar o teu conhecimento a serviço. Então você pensa assim, pô, eu sou igual, né? Todo mundo eu tô aqui, eu posso ajudar. Então isso é muito bom. Servir ao outro, servir as pessoas, porque a gente está falando de aquário também, não podemos esquecer disso. Então, bem-estar social, coletivo, educacional, né? Você pode ter uma completa renovação de valores espirituais, filosóficos. De repente você acreditava numa coisa, estava dentro de uma egrégora. Lembra que eu falei no começo do vídeo passado? A egrégora, fazia parte de uma seita tal, de uma religião tal. De repente aquilo quebra, aquilo espatifa e eu começo a perceber que eu estava aprisionado, que eu estava iludido, que aquilo não estava me ajudando em nada. E começa a vir revelações, começa a vir mais crescimento, vem aí, ó, coisa, né, de um lugar do alto para te despertar. Qual que é o maior desafio, né? O desafio é você usar o conhecimento como arma, manipular, uma obsessão demais pela verdade, ou aí entrar numa loucura do fanatismo, e ao contrário da libertação pelo conhecimento, você se aprisiona pelo conhecimento. Aí você fica dogmático, acha que só você sabe a verdade do mundo e a sua religião que é boa, outra é ruim, aí entra no radicalismo de Plutão e aí viaja na maionese. Bom, aí casa 10, né? O que acontece? Você tem ali aquário na 10, né? Sua projeção social muda, você realmente tem ali a questão de carreira sendo transformada para bom, positivo, né? Você começa a realmente se colocar num lugar onde você vai se destaque, onde a sua voz e as suas ideias alcançam pessoas, né? Mas até que às vezes acontece isso, tem ali altos e baixos, mudança de trabalho, mudança na instituição, de repente, onde você trabalha. A gente está falando de uma egrégora, então às vezes aquela filosofia da empresa muda, os valores mudam, aquilo já não tem mais a ver com você, sei lá. E aí a vida te dá aquele... Plutão sempre dá um capote em todo mundo para que você se conecte com teu propósito, que é a casa de Saturno. Então, qual que é o teu propósito? Você vai ter esse despertar, né? O que você precisa fazer? Pode ter mudança de país, mudança de status, né? Então, também aí, como Plutão muda, às vezes você tá lá no alto, como a gente falou, que Plutão vai quebrar as bolhas, às vezes você tá num limiar, não tá nem lá nem cá, pode crescer, ou se você já tá muito no alto, cai, quem tá muito lá embaixo sobe, aquelas coisas, né? Impulsiona, né, nessa casa, Plutão, mudanças significativas, sim, para que você tenha meios para colocar o seu trabalho num lugar positivo, né? Também muda a sua postura, a sua
posição ali, de repente você vira chefe, porque tem uma questão de autoridade, né? Muda o seu chefe, muda, enfim, essas coisas todas. Tem uma questão ali também de despertamento com relação à família, mas pai principalmente, ou mãe, é uma pessoa que você tem mais como autoridade na sua vida também, pode vir ali a ter alguma mudança. Se os seus pais são idosinhos demais, pode ter alguma questão de saúde, onde você também tem que se responsabilizar ou mobilizar a família para aquela situação. Aquela situação, ela sai da casa 4 e vai para 10, vira um grande destaque. Ela sobe, ela se coloca ali, ó. Então todo mundo tem que olhar para aquela situação, para aquela autoridade, que pode ser um pai, ou uma mãe, ou um avô, uma avó, enfim. Qual que é o negativo? O negativo é o medo, né? O medo que a pessoa tem das suas próprias responsabilidades, fica delegando, não assume o seu poder, né? Seu poder no mundo, a sua posição social, fica sempre indo, vai para um lugar de rebeldia, revolta, não quer aquela autoridade na vida, não quer aquela família, não quer aquele emprego, não quer, sei lá, vira um rebelde, né? Que fica se sentindo incompatível, fica se sentindo sem lugar no mundo, né? Nenhum lugar é bom para mim, nada eu quero, aquela coisa. Então fica assim se sentindo vítima do sistema, né? O problema é o político, o problema é sei lá o quê. Então sempre tem um problema. E aí é um medo, isso é um medo muito grande de inclusive você perceber o teu poder e a tua posição de destaque da qual poderia ser, só que você não quer, né? Então existe essa energia que pode acabar se pesando. Então, em vez de você despontar, você começa a decrescer. E aí tudo bem, porque cada um está no seu processo, às vezes tem que voltar para as raízes, voltar às vezes para a casinha de pai e mãe, para poder voltar de novo lá para cima. Então, mas pode ter uma descoberta de uma nova profissão, de um novo interesse. Então também tem, né, muita coisa. O poder de você se responsabilizar pela sua própria mudança, missão pessoal, etc. Aí casa 11, aí é a casa de aquário. Se você tem um mapa encaixado, o aquário está ali na sua casa 11, e aí você vai ficar como? Vai ter mudança ali, literalmente as bolhas começam a ser furadas, então você tem mudança de interesses, projetos de vida, amigos, né? Você pode descobrir novos lugares para você fazer parte, pertencer a novos grupos de poder, ou ter amigos que são influentes na sociedade, te ajudar de alguma forma, ou se tornar uma pessoa influente na sociedade, né? Tem uma capacidade grande aí positiva de você começar a expressar a sua criatividade, né? O que é o desafio? O desafio é você ficar atraindo gente nada a ver, né? Aquele más companhias, ou ficar simplesmente sendo sugado por pessoas ou projetos dos outros e não olhar para o seu futuro, para as suas ideias, mas ficar sempre se confundindo com, de repente, com a nova ideia, a moda. O que está na moda agora, então eu fico me perdendo de mim, porque o contraponto é a casa 5, o eu, é o núcleo, que você precisa fazer ressoar lá na casa 11. Tipo, uau, eu sei quem eu sou, então eu compartilho isso. Eu sei o que eu quero, então eu vou para lá. Se você não sabe quem você é, você vai para qualquer lugar, né, meu amigo? Então aí você tem perda de amigos, separação de grupos, aquela sensação de estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer. Enfim, aí vem os desafios. O futuro me parece algo tenebroso, eu tenho medo do futuro, nada vai para frente, né? Medo de ficar sozinho, então me alio a qualquer qualquer coisa, qualquer ideia. Mas tem o positivo também de grande sensibilidade, inspirações, canalizações. Se você tem uma capacidade mediúnica, isso pode despontar. E casa 12, se você tem aquário na sua casa 12, você pode se conectar muito grande com o seu mundo mais subjetivo, com o seu mundo de sonhos, com um lugar onde você tem ideias humanitárias, né? Mas para isso tudo você fica mais isolado, né? Você fica naquele lugar onde você precisa
trabalhar sua profunda inteligência emocional, uma grande conexão com a tua mente sensível e plástica, mas captando as coisas, né? Porque é uma casa bem sensível, aumenta muito a intuição, a sua genialidade pode ir para níveis altíssimos, uma grande força de compaixão também, de ajuda, regeneração, porque aí você está trabalhando diretamente com a casa 6, então você pode ter uma regeneração, uma cura de coisas crônicas e complicadas, curas de traumas, pode vir muita coisa boa, um encantamento pelas artes, pelo mundo mágico, pelo mundo profundo, espiritual. Então tudo isso é positivo. Qual que é o negativo? O negativo é o medo, né? Ficar numa energia de sentimento de culpa, ficar num isolamento que aí não é o positivo para uma autodescoberta, mas por causa de uma depressão, se mete um monte de roubada e acaba tendo que lidar com coisas não muito boas, né? Fica doente, aí tem que se isolar, vai para o hospital, faz uma bobagem, acaba tendo problema com a justiça, porque a gente está falando de grupos. Se você que a sensibilidade aumenta. E se você já não sabe se essa ideia, se é sua ideia ou se não é, a pessoa fica perturbada, fica doidinha, fica maluca, mas isso por um lado extremamente, tá, gente? Lembra que eu tô falando aqui extremamente negativo, mas como a sensação é de sensibilidade e de intuição, a tendência é a pessoa realmente fazer um trabalho mais forte energético, mais forte de proteção, né? De separar o mundo subjetivo do mundo real, conseguir ter essa percepção, para não ficar, porque o mundo inconsciente psíquico ele fica profundo, né? Com essa entrada de Plutão ali nessa sua casinha 12, certo? Pode ter um certo medo de perder o controle da tua vida e tal, porque realmente você tem que entrar numa grande conexão com o Criador, né? De confiança, de tudo mais. Mas tem muita coisa de transcendência, tem muita coisa de transmutação. Então, pensa em quanto karma negativo tu pode queimar se esse Plutãozinho maravilhoso entrar em tua vida 12. Foi assim quando o Plutão entrou em Capricórnio, lá onde tem minha casa 12. Foi assim uma quebra de paradigma absurdo, para não ficarem aí com medo. Se você tem Aquário na 12, eu já passei por esses anos todos aí, desde 2008, Plutão em Capricórnio. E, inclusive agora ele está de volta, vai voltar, vai ficar mais meio ano ali ainda em Capricórnio, finalizando. Mas foi onde eu me curei de muitas coisas, onde realmente eu aprofundei o meu caminho espiritual, foi onde eu firmei ali e falei, nossa, é isso, eu tenho uma intuição, eu tenho uma mediunidade e esse negócio está descontrolado, eu preciso controlar isso. E aí, por mais que eu já tivesse, já soubesse, a vida sempre parece que me tirava, eu voltava, ia, voltava, e foi a hora que eu realmente estabeleci. Plutão me salvou, foi fantástico. A minha casa 12 com esse maravilhoso planeta ali em cima, né? Difícil, mas foi libertador e foi onde eu vi que o que eu precisava fazer, né? E, enfim, muitas curas e karmas e coisas que foram resolvidas ali. Foi fantástico. Bom, pessoal, espero que vocês tenham tido uma ideia, tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Tem outros aí, né, que eu faço, que eu já fiz, que eu vou continuar fazendo. Um beijo e até o próximo vídeo.